Fala galera do nono ano, professor Alf de Filosofia com vocês. Na última aula a gente estava começando, a unidade 2, processando os saberes, e eu falei um pouco do conhecimento como uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano para construir a sua possibilidade de sobrevivência e desenvolvimento. Entendemos então um pouco da história geral do conhecimento, da sua evolução ao longo da história do homem, E de certa forma falamos também de alguns tipos de conhecimento. Hoje nós vamos entrar nas teorias epistemológicas, ou seja, nas teorias do conhecimento dentro da filosofia, e a partir daí buscar entender os filósofos especificamente. O primeiro grande autor que discute o processo do conhecimento é Parmênides de Eleia, que é um filósofo pré-socrático que vive entre os séculos VII e VI, final do século VI a.C. Na verdade, as teorias do conhecimento buscam discutir a diferença entre a verdade e a ilusão. Como se dá o processo de obtenção da verdade? O que é a própria verdade? Dentro dessas teorias nós vamos ver as divergências, evidentemente, as convergências, sob o ponto de vista das correntes filosóficas. Parmênides constrói a base dessa teoria quando constitui a razão como pilar fundamental do processo de conhecimento, opondo a razão aos sentidos, à experiência sensorial, que ele considera nula, incapaz de compreender a verdade. No fundo, em Parmênides apresenta-se a ideia de que a verdade só pode se dar de forma absoluta, universal, eterna e imutável, quando compreendida pelo pensamento, pela investigação racional, pelo exame detalhado, minucioso da nossa consciência, através, portanto, dos conceitos. No fundo, essa ideia que vai influenciar também Sócrates e Platão, nasce em Parmênides, e há ali a própria noção de que a verdade, entendida como algo universal, eterno, absoluto e imutável, denominada por ele de ser, a verdade do ser, ela só pode ser, então, conhecida pela via da razão, pelo caminho da racionalidade. Opondo, então, o ser como verdade ao não ser como ilusão, o não ser é aquele caminho do erro, o caminho da ilusão, dos homens que buscam compreender a verdade por meio dos sentidos, por meio da experiência sensorial, por meio das impressões que nossa visão, nossa observação, nosso tato, nosso paladar nos fornece, compreendendo assim somente o caráter aparente, ilusório, artificial do mundo. As teorias do conhecimento da antiguidade, até Aristóteles, que vai modificar esse aspecto, partem dessa mesma consideração, dessa mesma estrutura, a oposição entre razão e sentidos. A razão entendida como o tribunal da verdade, que é capaz de julgar, analisar, interpretar de maneira lógica, de maneira conceitual, metódica, o conhecimento e atingir a verdade, e os sentidos, entendido como ilusórios, aparentes, superficiais, incapazes de compreender a verdade, que nos apresentaria somente a ilusão do mundo, ou seja, o não ser. A questão que se coloca na filosofia de Parmênides, ser ou não ser, que depois é levantada na literatura moderna, na obra do Shakespeare, se dá a partir exatamente do problema entre a verdade e a ilusão. Ser ou não ser é a questão posta entre a verdade e a ilusão. No fundo, essa estrutura criada na filosofia de Parmênides, como eu disse, ela vai ganhar força na obra de Sócrates, na obra intelectual do grande Sócrates e também de Platão. Em Sócrates, através da maiêutica, o método de investigação da verdade, aquilo que Sócrates chamava o parto da alma, a alma que deve se transformar a partir da busca da verdade, sendo a verdade o fundamento do próprio exercício filosófico, a tarefa própria da filosofia, ela também ganha aí um estatuto de saber reconhecido quando
o homem, através da dialética, ou seja, do conflito do logos, do antagonismo da razão, consegue, por meio de um exame crítico da consciência, buscar o consenso como definição universal de um conceito. A filosofia socrática, como objetivo de busca da verdade, de investigação crítica da verdade, tem no método da maiêutica este caminho. O método socrático da maiêutica é um caminho cujo diálogo ocupa uma função central. O diálogo, a dialética, o conflito do logos, a possibilidade de exame da razão por meio da busca, da definição de um conceito, é que caracteriza então o exercício filosófico. Sócrates também critica a aparência do mundo fornecido pelos sentidos. E nisso vê que a maioria dos homens erram quando se guiam pelos sentidos. Da mesma forma, quando se guiam pelo corpo, quando se guiam pelas paixões, quando se guiam pelas impressões imediatas fornecidas pela experiência sensorial, erram os homens. Compreendem somente o não ser. Partem então da via do não ser. E colhem sombras, ilusões, fantasias, preconceitos, não tendo a clara visão racional que a consciência possibilita. Assim, Sócrates ataca os sofistas. Os filósofos sofistas eram aqueles que acreditavam que a verdade era mutável, portanto contraditória, relativa, interpretativa. Sendo assim, os sofistas afirmavam que existem várias verdades. O homem é a medida de todas as coisas, diz Protágoras. O homem é a medida das coisas que são, das coisas que não são. O homem é a medida da verdade e da ilusão, e para os sofistas a verdade é uma construção narrativa, é uma retórica, é um discurso. Sendo assim, a verdade é uma interpretação. Cada homem tem a sua verdade, na visão de Protágoras, Hípias, Hípias, qual é o do filósofo sofista que me fugiu agora aqui? Protágoras, bom, vá lá. Hípias, de Elis, que ele era da cidade de Elis, e o Górgias, o grande Górgias, que Platão cuidou de atacar na sua obra também, o Sofista. Os sofistas, portanto, entendem que a verdade, ela não existe de maneira absoluta e universal. Portanto, existem apenas interpretações pessoais subjetivas da verdade. Claro que Sócrates, com toda a sua tarefa filosófica, crítica, vai atacar os sofistas como enganadores, demagogos, cagliostros, para dizer charlatães, que vendem o conhecimento e que trazem a verdade como algo meramente opinativo, como se opinião pessoal fosse uma verdade. Sócrates critica essa tentativa de aproximar a verdade das opiniões, pois ele busca distinguir o que é verdadeiro do que é meramente uma opinião pessoal. Para Sócrates, as opiniões não são verdadeiras. Elas são as primeiras impressões que o homem extrai do mundo, mas podem ser apenas as impressões ilusórias, aparentes, onde gera ignorância, desinformação. Por isso é necessário, a partir da opinião, examinar as nossas convicções, submetê-la ao diálogo, ao debate, ao exame crítico, à prova, à comprovação e demonstração do conhecimento. E só assim chegaríamos, de fato, então, à compreensão verdadeira, né, daquilo que podemos chamar de verdade. Certo? Próxima aula eu vou falar de Platão, o mito da caverna, e continuar nesse tema. Um beijo, galera, do Alf, e até semana que vem.